E aí galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros de Geografia e Atualidade aqui do Vale Concurso. Estamos aqui para mais uma aula nossa hoje aí, beleza? Vale Tudo PM Pará, né? Vamos falar um pouquinho aqui, galera. Colocar o dedo naquilo que a gente acredita que vai cair na sua prova aí. Tá ok? Então aquilo que a gente acredita que é possível estar na prova, lógico que a gente não tem bola de cristal, mas pelas outras provas, pela experiência que nós temos aí no concurso, a gente tem uma certa noção das possibilidades que a gente tem. Né? Dentro dessa noção de possibilidades, vamos ver aqui, né, o que nós trouxemos para vocês. Ok? Tem aqui, né, o Instagram do professor, @prof.idelmarmedeiros. Fica ligado aí, segue lá no Instagram, né, pertinho do concurso aí. Eu vou disponibilizar aí um simulado de atualidades do Pará para você, né, desses assuntos nossos, para você poder treinar aí com 20 questões. Né? Então segue lá, fica atento, né, que você vai ter uma surpresa boa aí, tranquilo? Então nós estamos falando aí do concurso da PM do Pará, vários assuntos aí dentro desse concurso, não é? E aí, olha só, assuntos inclusive que já caíram em provas aí de concursos anteriores, né? Lógico, né, galera? Que as questões não são as mesmas, mas tendem a cair assuntos repetidos, né? Assuntos que já caíram anteriormente. Então vamos ficar ligado nisso aí, tá? Região do Pará aí, né, é o segundo maior estado brasileiro aí, não é isso? Maior do que vários países da Europa junto, né? Quando a gente pensa em Pará, o que a gente pensa, galera? Né? Qual que é o estereótipo que vem na cabeça da gente? Estereótipo que vem na cabeça da gente é floresta amazônica, não é isso? Bioma predominante, está dentro aí da chamada Amazônia Legal, beleza? É mato, é índio, né? A pessoa, mas você fala assim do estado da gente? Não, galera, mas isso é só para você entender que esse estereótipo tem uma razão de ser, não é isso? O estado ele é cheio de reservas florestais, não é isso? De unidades de conservação, ok? Principalmente aí na parte oeste do estado e também muitas reservas indígenas, né? Vários grupos indígenas a gente tem aí na região do Pará, inclusive alguns grupos que até hoje não tiveram contato com a civilização, não tiveram contato com o homem branco, são aí chamados grupos de índios isolados, né? Apesar disso, a gente tem muitas regiões que a gente encontra aí conflitos com grupos indígenas, né? Principalmente aí onde hoje a gente está próximo a Altamira, ali onde a gente teve lá a hidrelétrica de Belo Monte, eu já vou falar dela para vocês, né? E também hoje na região aí mais no oeste do Pará, onde a gente também tem unidades de conservação, onde a gente também tem muitas reservas indígenas, né? E que a gente tem conflitos nessa região aí devido ao avanço principalmente da soja e da pecuária para essa região, né? Uma região que tem crescido muito ultimamente aí na região do Pará. E também lá na região próxima, né? A sudeste do Pará, a região lá para os lados de Marabá, onde a gente tem a questão do garimpo, né? Essa questão do garimpo aí ocorre muitas vezes em terras indígenas, gerando esses conflitos aí. Vamos entender um pouquinho sobre isso então, né? Duas usinas hidrelétricas a gente tem no Pará, uma usina aí Tucuruí, né? Inaugurada em 1984, começou a ser construída em 1974, mas acabou em 1984. Foi a maior usina brasileira até 2016, quando foi inaugurada aí a usina de Belo Monte, né? Vamos lembrar que a usina Tucuruí, ela está lá no rio Tocantins, que atravessa o Tocantins aí, mas que na fase final dele, no baixo curso, ele atravessa aí, né, um pedaço do Pará, não é isso? Desaguando lá no Golfão Amazônico, não é? E aí vai desaguar, as águas dele vão desaguar aí no rio Pará, que é o rio que banha aí a capital, né? Belém aí, aonde a gente tem aí, né, muitos quilômetros de praia aí, né, na capital Belém, banhado aí pelo rio Pará, tá ok? Muitas ilhas, não é isso?
Essa hidrelétrica Tucuruí aqui, tá? Então, ela construída durante o governo militar, a ideia é o quê? Abastecer o complexo minerador do norte, ó. Complexo minerador do norte, ok? O que é esse complexo minerador do norte aí? Né? Complexo minerador do norte, a gente já vai falar mais dele aqui, mas está associado principalmente a Carajás aí, né? Maior área e província mineralógica do mundo, maiores reservas de minério de ferro de alto teor do mundo, não é? E Oriximiná, região lá que a gente chama do Rio Trombetas, né? Rio Trombetas aí, ó. Vou até fazer uma setinha aqui para ajudar vocês, ó. Lá no município de Oriximiná, né? Aonde a gente tem lá muitas reservas aí de bauxita, minério de alumínio, e logicamente, né, que isso precisa de muita energia, sem contar aí, não é isso? A energia necessária para abastecer aí a Albras. A gente ainda vai ter aqui, ó, Albras e Alunorte, né, ó, que são fábricas aí de transformação aí de bauxita em alumínio, ok? E que são energointensivos, né? Gastam uma grande quantidade de energia. Então, Tucuruí era a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, professor, mas nós temos lá a hidrelétrica lá de Itaipu, mas Itaipu metade é brasileira, metade é paraguaia, não é isso? E aí a gente tem Belo Monte, que foi inaugurado em 2016. Aonde Belo Monte foi inaugurado aí? Então, Belo Monte foi inaugurado aí no Rio Xingu, né? Na parte aí do Rio Xingu, ok? Uma usina extremamente questionável ambientalmente e socialmente falando, né? Teve que fazer a movimentação, tirar mais de 20 mil pessoas da região, afetou terras, reservas indígenas e de população ribeirinha que vivia nessa região e afetou principalmente lá o município de Altamira. Olha aí Altamira aparecendo para você aí, né? Assunto da sua prova quando fala das cidades, né? Altamira, que é cortada aí, ó, até coloquei aqui pela BR-230. O que é essa BR-230, professor? Transamazônica, né, galera? Ó, Transamazônica, tá? BR importantíssima aí, liga as principais cidades aí do Pará ao Nordeste, não é isso? Mais de 50% dessa rodovia federal, dessa Transamazônica, ainda não é asfaltada, tá ok? Isso é um problema que a gente tem aí, né? Altamira cresceu rapidamente, com a inauguração da usina em 2016, né? Os empregos sumiram, né? A cidade, parte da cidade se transformou em cidade, né, fantasma, alguns bairros não tem, né, a ocupação das moradias que estão lá, tá? O desemprego elevou rapidamente e, juntamente com isso, elevou o índice de criminalidade aí na região. Tá? Em 2019, Altamira foi considerado o município mais violento do Brasil, né? E aí elevou também os níveis aí, os dados associados ao tráfico de droga, né? Essa região aí é uma região que faz parte da rota do tráfico, né? E a gente tem uma disputa aí muito grande entre Comando Vermelho e PCC, né? Primeiro Comando da Capital, que disputa o poder aí nessa região junto com um grupo chamado Família do Norte, que tem crescido aí, tá? Então, Belo Monte hoje é a terceira maior usina do mundo e Tucuruí é a quinta maior usina do mundo, né? Então, Belo Monte ultrapassou Tucuruí. Vamos lembrar que a gente está falando de hidrelétricas, a gente vai falar de muitos trabalhadores para construir, migração em excesso, né? Depois a gente vai ter um esvaziamento, uma geração de desemprego, tá? Impactos gerados aí, né, nas comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, que diminuiu a vazão, o volume de água que eles tinham acesso aí, tá? Além disso, também muitos questionamentos sobre a ideia, né, de
usar energia mesmo hidrelétrica, né, num país em que a gente tem um potencial eólico e solar tão grande que poderia ter diversificado melhor isso. Tá? A gente tem os direitos reivindicados, inclusive associado a Tucuruí aí, né? A gente tem o município de Tucuruí, um dos municípios mais ricos aí do Pará, e que a principal fonte de renda que a gente tem aí é a usina hidrelétrica. Tá ok? E aí quase tudo gira em torno dessa usina hidrelétrica de Tucuruí. Já em Altamira, né, a gente tem a Transamazônica, mas as garantias de desenvolvimento não chegaram na proporção, né, as reivindicações, os direitos reivindicados não foram atendidos aí pela população, como também não foi em Tucuruí, né? Então, as promessas feitas não chegaram com o crescimento da região aí. Inclusive em Altamira, né, a gente tem até dificuldade de acesso aí ao município. Lembrando que Altamira é o maior município aí do Brasil e hoje o terceiro maior município do mundo. Tranquilo? Então, ficar ligado nisso, hein? Ah, professor, então Tucuruí foi para abastecer o Complexo Minerador do Norte e Belo Monte é para abastecer o Norte, novos projetos mineradores. Tem até essa discussão, mas vamos lembrar, galera. Hoje todo o sistema energético do Brasil é interligado, ok? Todo esse sistema interligado, né, cai no chamado linhão, e esse linhão de energia traz energia para o Sudeste, chega até Minas Gerais. Então, a distribuição é para o país todo. O único estado, né, do Brasil que não está ligado na Rede Nacional de Distribuição de Energia aí é Roraima ainda, né? Roraima, o resto todo está interligado aí, tá ok? Bom, mananciais de água, a gente está em plena floresta amazônica, né? A gente tem aí, né, o Rio Amazonas, maior rio do mundo em extensão, em largura, em volume de água, cortando essa região, né? Lembrar que essas hidrelétricas aqui, né, elas têm sido construídas principalmente aí no Rio Xingu, na margem direita do Rio Amazonas, né? A floresta aí, ela é essencial, né? A evaporação da água do rio, a evaporação, né, evapotranspiração aí da respiração das plantas criam o que vocês já ouviram falar aí, chamados rios voadores. Esses rios voadores, né, que dependem da floresta, então a gente já entende que à medida que essa floresta vai sendo desmatada, vai afetando essa dinâmica de umidade atmosférica também, tá? Esses rios voadores distribuem umidade para o país todo durante o verão, provocando aí as chuvas torrenciais de verão, não é isso? Chamadas aí chuvas convectivas. Por outro lado, a gente tem aí os aquíferos, vários aquíferos a gente tem aí nessa região, tá ok? Vários, aquífero dos Solimões, aquífero Alter do Chão, né? Sendo que o Alter do Chão aí é o mais famoso, ok? Esse Alter do Chão, por que ele é o mais famoso, professor? Ele é o mais famoso porque ele é o maior aquífero do mundo, ok? Suplantou, ultrapassou aí o aquífero Guarani, não é isso? Então se tornou uma referência aí, além de ser um aquífero que está em regiões de água mais superficial, né, onde você tem menos possibilidade de poluição, apesar de ter essa possibilidade, né? Esse aquífero Guarani, ele tem uma largura muito maior do que o rio Amazonas, não é? E corta toda essa região aí. Tá? Vamos lembrar aí que o aquífero Guarani ele faz parte do chamado SAGA. SAGA, Sistema de Aquíferos Grande Amazônia, né? O SAGA, enquanto o aquífero Guarani é um aquífero que está todo no Brasil, que facilita aí a gestão desse aquífero, o SAGA é um aquífero internacional, né? Ele ultrapassa as fronteiras aí do Brasil, beleza? Questão agrária, galera, grande possibilidade de cair aí na sua prova, não é? Questão agrária, normalmente a gente está falando de quê? Conflitos. A gente está falando de conflitos, principalmente esses conflitos aqui, associados a isso aqui, ó.
Vou fazer a setinha aqui, ó, fronteiras agrícolas e associado a isso daqui, ó, pecuária, né? Fronteiras agrícolas e pecuária. Tem avançado muito para essa região do Pará aí, tá? Principalmente a pecuária. Essa pecuária aí, ela é lá da década de 60. Não, na realidade, a gente pode falar que essa pecuária é do século XVIII, né? Lá, quando era necessário lá as missões jesuíticas alimentar os índios, que tinham, né, associado às missões. Mas essa pecuária começa a crescer mais recentemente, não é isso? Tá? Principalmente aí a partir da década de 70, década de 80 aí, né? A pecuária ela cresce em todo o Pará, mas principalmente aqui, ó, no sudeste do Pará, tá, galera? No sudeste do Pará, na região chamada aí São Félix do Xingu. O município de São Félix do Xingu é o município que tem a maior quantidade de cabeça de gado do Brasil, né? Mais que o dobro por habitante aí, a quantidade de cabeça de gado que a gente tem aí, tá? Então, né, o número aí é muito grande e o Pará já responde aí por 25% da pecuária do Brasil, né, da pecuária bovina, sem contar que a gente pode falar aqui, né, na ilha de Marajó, onde a gente tem aqui rebanho bubalino ou bufalino, tá? O maior rebanho bubalino do Brasil, né? Tá aí nessa região, a maior quantidade de búfalos do Brasil tá aí nessa região da ilha de Marajó. Então é importante isso, né? Sudeste pecuária, essa pecuária do Sudeste aqui, eu posso associá-la diretamente, tá, galera? Aquilo que a gente chama de arco do desmatamento ou arco da destruição, não é? Desmatamento ou destruição, isso aí pega tanta parte onde a gente tem pecuária, agricultura, né? Soja avançando para essa região aí, sojicultura e também mineração, né? Projeta aí Grande Carajás aí nessa região, ok? Então, lembrando que a pecuária é o grande responsável pelo desmatamento. Inclusive, em provas recentes aí, caiu falando que é a soja, né? Beleza, a soja, ela também é uma das responsáveis, mas a soja, ela vem sempre após a questão aí da pecuária, tá? Então fica ligada nisso daí, né? Então a gente vai ter pecuária São Félix, Xingu, Ilha de Marajó, tá? Fronteiras agrícolas, floresta amazônica, principalmente aí sul da Amazonas, né? E sudeste da Amazônia, né? Soja é muito forte aí, a cana-de-açúcar tem avançado para algumas áreas nessa região aí, né? Vamos lembrar aí que no Pará a gente tem pimenta do reino, né? Com imigrante japonês aí, forte presença aí no Pará associada a essas fronteiras agrícolas. Aqui a gente tem uma dinâmica, né? A dinâmica é desmatamento, pecuária, pasto para pecuária, e logo em seguida a gente vem aí com a questão agrícola, né? Plantio de soja. Essa soja hoje, ela tem avançado muito para o oeste aqui, ó, Santarém, município, principal município aí do oeste do Pará, né? Lá em Santarém, além de chegar lá o rio, né, da hidrovia Telespires-Tapajós, né? Telespires aí é um afluente do Tapajós, chega lá, né? Chega até esse porto de Santarém, lá no entroncamento com o rio Amazonas, né? Onde a gente tem importante porto graneleiro, tá? É particular e um do estado, né? Aí a gente tem o particular, mas aí também em Santarém a gente vai ter o Porto da Cargill, uma das maiores produtoras de grãos e soja do mundo que está aí. Essa rodovia aí, né, 163 Santarém, Cuiabá, faltou o Azinho lá, ó, Cuiabá, ela é tão importante que ela é conhecida como Rodovia da Soja, ok? Conhecida aí como Rodovia da Soja aí, né? Bom,
essa questão agrária e, né, a grilagem de terra aí nessa região tem levado a muitos conflitos, tá? Grilagem é o roubo da terra, né? E depois a tentativa de legalizar as terras que eram públicas, né? Essa grilagem ocorre muitas vezes pela ameaça e pela violência, tá? Principalmente aí, né, contra o poceiro que está lá, que tem a posse da terra, mas não tem a propriedade, tá? E, né, para defender isso, surgiram vários movimentos sociais e desde aí da década de 80, o MST, Movimento Sem Terra. Esse MST surge em 1984, tá, galera? No Paraná, né? E ele chega até aí o Pará e quem está aí apoiando esse movimento sem terra, está aí apoiando os movimentos sociais aí no Pará, né? É a Igreja Católica. Então a gente tem aí uma grande presença da Igreja Católica apoiando esses movimentos, né? Isso é importante da gente entender. Os recursos mineralógicos aí, né? Marabá, a gente tem aí província mineralógica de Carajás, né? Os impactos ambientais, vamos lembrar que mineração não tem nada que gera tanto impacto ambiental como mineração. A gente tem a exploração de manganês, de ouro, de bauxita, mas principalmente chumbo, né? Mas principalmente minério de ferro que é levado até o porto de Itaqui do Maranhão. Então eu tenho aqui uma infraestrutura toda criada para isso, inclusive associada a Tucuruí. Oriximiná, né? Eu já falei que é o Rio Trombetas, não é isso? É bauxita no oeste extremo aí, oeste, né? Lá próximo a reservas indígenas, áreas com muitas reservas indígenas e unidade de conservação, ok? No oeste aí do Pará, né? E a questão do garimpo, com destaque aqui para a Serra Pelada, que é o garimpo que hoje está desativado e que está sob controle aí da Vale, não é isso? Outra questão importante que pode cair na sua prova aí, galera, Lei Candir. Lei Candir, veio um item lá específico, criado em 1996. O que a Lei Candir faz? Isenta de ICMS. O que é ICMS? Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto estadual. Então, presta atenção, imposto estadual. Isenta o quê, professor? Produtos industrializados de alta tecnologia? Não. Produtos primários, agrícola, minério de ferro e produtos semi-elaborados, né? Semi-industrializados, que não vão chegar ainda no consumidor final, né? É uma lei federal, mas que impacta diretamente a economia dos estados, ok? Como a economia do Pará, ela é basicamente apoiada, sustentada por produtos primários ou produtos semi-elaborados, o que a gente vai ter aí, né? A gente vai ter aí um impacto na economia do Estado. O Estado vem há muitos anos brigando por esse recompensa, né, da federação, do governo federal, que ficou de recompensar os estados por essas perdas, mas isso nunca foi feito a contento, tá? Lembrando que desde 2016, né, através de um processo aí no Supremo Tribunal Federal, né, o estado do Pará, brigando com os outros estados, conseguiram levar a uma discussão tanto na Justiça quanto no Congresso, né? O Congresso obrigado pelo Supremo, e em 2020, né, isso foi realmente, finalmente pactuado entre os estados, tá? Sendo que o estado do Pará, no dia, acho que 30 de dezembro, finalzinho de 2020, ele já recebeu uma parcela da federação, né, um repasse recompensando pelas essas perdas. O problema dessas perdas é que, né, para o Estado é muito grande, porque é a base da economia, e isso faz com que o Estado perca capacidade de investir em infraestrutura e em investimentos sociais, né, necessários para o Estado.
finalmente, né, gente, já terminando aqui, né, que nosso tempo é curtinho para a gente poder fazer isso, né? Então, a gente tem aí a questão dos transportes, tá? Transporte aí está associado principalmente a rodovias e hidrovias, né, de muitos municípios que a gente tem aí, né, na realidade, 143 municípios, 73 estão na borda, nas margens de rio, mais da metade, o que facilita aí é a construção de hidrovias. Né? Mas a gente tem BRs importantes, BR-163, que eu já falei aqui, chamada aí de quê, galera? Rodovia da Soja, não é isso? Ó? Rodovia da Soja aí, né? BR-230 aí, Transamazônica, essa Transamazônica aqui, tá? Ela interliga aí cidades importantes, Altamira, Belém, Marabá, Itaiutuba e Santarém e outros municípios. Lembrando que mais da metade dessa BR ainda não foi asfaltada. A gente viu isso aí agora com a crise do oxigênio no Amazonas. Um dos motivos para o atraso que dificultou, né, a chegada do oxigênio foi a condição aí das estradas da região norte, né? Grande parte dessas estradas são de terra e no período chuvoso, né, final de ano principalmente, parte dessas estradas se tornam intransitáveis. Então, um grande volume de municípios você só consegue chegar através de rios, tá? BR-010, Belém-Brasília, conectada aí a BR-316, que liga, né, a região metropolitana de Belém ao nordeste e ao sul do país. Tá? Então a região está conectada aí. Né? O governo atual do Pará tem construído muitos atracadouros em um projeto conhecido por todo o Pará, né? Então tem investido nisso, tá? Isso é importante para vários municípios, principalmente no oeste do Pará, né? Onde a gente tem a presença aí do rio Amazonas muito forte aí no oeste do Pará, tá? A questão dos municípios, a gente já falou um pouquinho, né? São Fé do Xingu aqui, né? O que tem mais gado, Belém lá é a única metrópole nacional do Pará, maior da região norte. A gente só tem 2 metrópoles lá na região norte, Manaus e Belém do Pará. A região metropolitana aqui, né? A gente tem Ananindeua, segundo maior município em população do Pará, não é isso? Já foi aí cidade dormitório, mas cresceu muito. Foi construído lá, né, um distrito industrial com mais de 60 empresas. Castanhal, que está, né, no extremo em relação a Belém, está na periferia aí da região metropolitana. Isso impacta muito, né, cortada aí pela BR-316, né, isso impacta muito no aumento da violência nessa região. Né, a violência tem crescido muito nessa região aí, principalmente em Castanhal. Tá? Então, região importante na questão industrial, no processo de transformação, sem encontrar aí nos portos marítimos que a gente tem aí. Né? A gente tem 2 regiões, tem portos marítimos, né? Barcarena e Belém, ok? Breves, cidadezinha mais importante que a gente tem em Marajó, não é isso? Vive do turismo, muito turismo aí das ilhas, né? Turismo de ilhas, várias ilhas que a gente tem nessa região, mas é uma cidade muito pobre, tá? E que vive além do turismo, do extrativismo, do açaí, do palmito, não é isso? Quando eu falo de breves, tá, gente? Só fazendo um adendo aqui rapidinho, todos os municípios do Pará têm grandes problemas. A do Brasil todo tem, mas as condições dos municípios do Pará estão entre as piores do país no que diz respeito a esgoto tratado, a recolhimento de lixo, né? Muitos municípios nem têm recolhimento de lixo, é lixão, ok? A gente tem municípios aí
como, por exemplo, Castanhal aí, né, que 1% só da população é atendida por esgoto, né, e alguns associados ainda com problemas com água tratada. Vamos lembrar que isso impacta diretamente na questão da mortalidade infantil, da questão da saúde da população. E Santarém, que eu já falei, né? Os 3 principais municípios estão associados às regiões metropolitanas. Região metropolitana de Belém, região metropolitana de Santarém e região metropolitana aí de Marabá. Ok? Vamos guardar esses nomes que são importantes, não é isso? Além disso, 2 aeroportos internacionais para a gente fechar aqui. Quais são os aeroportos internacionais? Em Belém e em Santarém, né? Lembrando que Santarém é um polo turístico internacional, onde a gente tem até transatlânticos que passam por lá, né? Para a população poder usufruir aí, né? da chamada aí Caribe brasileiro aí, né? Que é o Alter do Chão, né? Mais de 100 quilômetros de ilhas e de praia de rio a gente tem nessa região aí. Tá ok, galera? Um abraço para vocês aí. Segue lá, tira suas dúvidas. Tamo junto, beleza? E vamos para cima, galera.